Olha só, a pandemia do coronavírus no Brasil teve, de fato, um efeito devastador na cadeia que envolve os catadores de material reciclável. Comércios, restaurantes e fábricas, que são a maior fonte geradora de material para esses trabalhadores, fecharam. E com isso, os mais de 1 milhão de catadores no Brasil tiveram redução média de 80% em sua renda. Essa renda que gira em torno de um salário mínimo. Esses são dados do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. Boa parte agora desses catadores, desses trabalhadores, dependem do auxílio emergencial. Para a conversa de agora, nós estamos com Elizabeth Grinberg, que é coordenadora de resíduos sólidos do Instituto Polis, membro do movimento global Libere-se dos Plásticos e também da Aliança Resíduo Zero Brasil. Olá, Elizabeth, seja bem-vinda, tudo bom? Boa tarde. Elizabeth, que situação de fato dramática que vivem esses trabalhadores, que vem a forma ali de trabalho paralisada, então não tem, seja de restaurantes, de empresas, não tem esse material vindo. Nas casas também isso é complicado, porque a coleta seletiva muitas vezes não está passando, então nos galpões de associações, de cooperativas, isso não está chegando. Pessoas que dependem muitas vezes do auxílio emergencial, auxílio que, como a gente disse, tem muita confusão no pagamento. Tem gente que ainda não recebeu a primeira parcela, a segunda parcela atrasada. Então, é uma situação dramática de fato. De fato, Thalita, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Então, diante dessa situação, primeiramente, gostaria de colocar que foi criada a campanha nacional de solidariedade aos catadores. Então, é só entrar, como você mencionou, no site do Movimento Nacional de Catadores, e as pessoas que se solidarizarem e entenderem, né, que isso é uma situação emergencial. Ao mesmo tempo, a gente está afirmando, Thalita, que essa é uma situação transitória e que esse serviço prestado pelas cooperativas de catadores, que são as que recebem os materiais dos domicílios, das nossas casas, esse é um serviço essencial e ele tem que ser retomado com as devidas condições pós-pandemia. Então, esse auxílio que você falou, realmente ele é fundamental, porque só as campanhas de solidariedade não conseguem dar as condições de vida, né, digna para essas pessoas que são trabalhadores tão importantes para o meio ambiente das cidades. Vale ressaltar também, né, Elizabeth, que muitas das pessoas que trabalham com material reciclável, catando esse material, são pessoas que fazem parte de grupos de risco, né? O próprio Movimento Nacional coloca que são pessoas que têm um sistema imunológico baixo, em função de alimentação ruim, de condições de moradia, muitos não têm acesso a saneamento básico, outros moradores são moradores de lixões na rua. Então, os catadores fazem parte de um grupo de risco e que precisam, agora mais do que nunca, ter muito cuidado com o manuseio desses materiais, né? Sim, é verdade. Os catadores, eles são uma parcela, né, dessa desigualdade social que apareceu, quer dizer, eles são parte, né, dessa fração enorme da sociedade que agora se desvelou que as condições de vida, né, que elas têm, como você falou, sem saneamento básico, sem uma boa alimentação, sem uma remuneração adequada. Então, diante dessa situação, nós estamos construindo, vou aproveitar, Thalita, para trazer a notícia de que a Aliança Resíduo Zero está organizando uma primeira rodada de conversas com instituições e redes muito importantes que existem no Brasil, como a Defensoria Pública da União, do Estado de São Paulo. Estamos convidando o Observatório da Política Nacional de Resíduos, um representante do Observatório do Clima, porque tem a questão dos resíduos tem interface com todos esses temas, o Clima Info, nós estamos convidando, enfim, várias instituições para assinarem, promoverem junto conosco uma moção para o fortalecimento da coleta seletiva e garantia das condições de trabalho pós-pandemia para essa categoria, que nós, de novo, afirmo, consideramos
um serviço essencial, e lembrando que essa pandemia vai ser transitória. Então, eu não sei se eu poderia continuar a acrescentar mais um elemento, Thalita, que é Claro, porque uma ameaça. você citou essa Obrigada. moção, e nessa moção vocês colocam considerações e propostas, inclusive, né? Exato, exato. Então, nós temos considerações, assim, nós estamos observando, né, no contexto atual, que teve todo um oportunismo, né, eu acho que é a melhor palavra, é forte, mas é isso, do setor que defende como solução para os resíduos sólidos urbanos a incineração, a destruição dos materiais recicláveis e dos materiais e dos resíduos, né, das sobras de alimentos que são passíveis de compostagem. Então, houve essa, assim, digamos, entendimento desse setor que defende a incineração, que tem agora, inclusive, uma associação que representa esse setor, que é a ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética, que vem com esse nome, assim, como se fosse algo assim, recuperação energética, energia renovável, fosse bom para a sociedade, para o meio ambiente. E, na verdade, é a destruição dos materiais, emissão de gases de efeito estufa, tem uns nomes meio técnicos complicados, né, que é emissão de POPs, né, poluentes orgânicos persistentes, que são as dioxinas de furano, são cancerígenas. Essa tecnologia destrói postos de trabalho, e a nossa luta já vem de muitas décadas tentando brecar isso, mas agora há uma investida muito grande usando a pandemia, né, os resíduos contaminados como, digamos, argumento para já vamos cuidar também, entre aspas, né, dos resíduos sólidos urbanos que são gerados nas nossas casas, e vamos tratar tudo como se fossem todos resíduos infectados, contaminados. E isso não é verdade. Os dados que nós temos de técnicos especialistas da área de vigilância sanitária, por exemplo, daqui de São Paulo, nos dizem que apenas 2% os resíduos de saúde representam apenas 2% dos resíduos sólidos urbanos. E mais, né, eles dizem que apenas 15% desses resíduos representam riscos, realmente precisam ser tratados com tecnologias amigáveis ao meio ambiente, que é o micro-ondas, a autoclave, enfim, antes de irem para aterros sanitários. Ou seja, apenas 0,4%, estou lendo aqui na minha colinha, são infectantes, né? Então, não tem realmente uma razão para se trazer como argumento que essa tecnologia vai trazer benefícios para a sociedade, vai trazer proteção para a sociedade. E não é real. E mais, ela, além de destruir, né, terminar com o ciclo de vida da cadeia da reciclagem, da compostagem, tira postos de trabalho, tira benefícios, que é usar o composto orgânico na parte, né, da fração úmida orgânica, sobras de alimentos e poda, para a agricultura regenerativa, que é muito importante também substituir os fertilizantes químicos, né, por um adubo de qualidade, um composto de qualidade, enfim, nós temos uma série de benefícios, além da questão da cadeia da integração das cooperativas e dos catadores avulsos, como você muito bem falou no começo, que são os que vivem ali do comércio, do descarte, do papelão, etc., dos metais, papel, papelão, dos serviços e comércio, quer dizer, integrá-los num sistema maior, organizado, cooperativado, que é tudo de bom, né? E é muito mais o custo do trabalho, né, nessa cadeia da prestação do serviço da coleta e da separação dos materiais, ele é muito menor, né? E o setor empresarial também tem essa oportunidade de se apresentar definitivamente e arcar com esses custos, como diz a lei.
Elizabeth, tem um dado aqui do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de que 90% de toda a reciclagem hoje no Brasil é feita pelos catadores, de fato, por esses trabalhadores de quem a gente está falando. Como é que fica nesse momento? Primeiro, eu já ouvi vários relatos de pessoas que moram em cidades onde não está mais tendo a coleta seletiva nesse momento. Então, as pessoas separam o lixo ali, mas ele é retirado com o lixo orgânico, material reciclável retirado junto com o lixo orgânico. Então, primeiro, qual é o impacto disso nesse momento? Em segundo, uma segunda questão que eu coloco para você e que inclusive vocês vão discutir nessas rodadas agora que vocês vão fazer de conversas, são apontamentos para como o trabalho desses catadores pode continuar agora no futuro. Então, assim, vai ter que ter equipamento de segurança, esse material que for coletado da casa das pessoas vai ter que ficar em quarentena durante um tempo também. Então, como que vai funcionar? Então, primeiro, qual o impacto dessa coleta não está sendo feita nesse momento e como que esses catadores vão voltar a trabalhar depois? Agradeço a pergunta. É fundamental essa questão. Primeiro, o impacto é muito grande, né? A gente sente muito que, apesar de ser muito pouco ainda que se recicla no Brasil, diante do potencial, que são só 3% em média, né? No país, dos 30%, 30% e 35% do total que nós geramos diariamente, que é passível de separação e reciclagem. Mas mesmo assim, nós temos mais de 1.000 municípios, né? Nós temos um número relevante, dado o tamanho do Brasil, de pessoas que já se educaram, já separam, dói muito, né? Eu mesmo separo ainda, mas eu sei que no prédio, depois isso vai ser misturado e vai para aterro sanitário. Então, tem um impacto em termos de retrocesso num processo que a gente está tentando empurrar para avançar e nós chegarmos nos 30%, 35%, né, de coleta diferenciada dos materiais para irem para cooperativas e isso não ser destinado, então, para aterro sanitário. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda, de fato, nós, na nossa moção, pelo fortalecimento da coleta seletiva e participação dos catadores, que nós vamos estar lançando em breve, nós estamos defendendo que o pós-pandemia, quer dizer, se retome a coleta seletiva e que esses materiais coletados tenham uma quarentena. E durante essa quarentena, enquanto os catadores estão voltando e, enfim, esperando o material estar em condições de ser manipulado, seguro, etc., eles continuem recebendo o apoio dessa renda básica federal e ou, né, municipal, como São Paulo. Eles tiveram acesso a ambas, né? São Paulo está pagando R$ 600 e eles estão acessando os R$ 600 do governo federal. Então, isso é fundamental. E o que você falou, Thalita? As EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que são fundamentais, né, e isso passa por aquele protetor, né, de plástico, que passa por máscara, passa por luvas, passa por ter o álcool gel disponível, como a gente viu em vários países também, tem sistemas de jatos de produtos químicos que desinfetam, né, a área, a região. E uma coisa interessante que eu gostaria, estou lembrando aqui agora, Thalita, é que um local que eu acompanho, que tem todos esses equipamentos e que não tem nenhum caso desde o início da pandemia nos Estados Unidos, que é o Pier 96, em São Francisco, na Califórnia, que processa, né, materiais de 800 mil habitantes, eles não têm nenhum caso de contaminação, o que mostra que condições adequadas garante o trabalho, né, pós-pandemia em condições seguras, de segurança do trabalhador, dos catadores, dos cooperários. Então, isso envolve também a mobilização de recursos federais, municipais, estaduais, para todo esse processo. Quem sabe até uma oportunidade para a gente avançar numa agenda que nós já defendemos há muito tempo e também uma oportunidade, né, um momento, na verdade, uma urgência
uma convocação, o setor empresarial se sentir convocado e se apresentar para daqui para frente também remunerar esse serviço de maneira adequada. E nós não chegaremos, se tiver, né, uma segunda onda da epidemia, ou terceira, enfim, de novo nessa mesma situação, e vamos avançar em direção a condições dignas para um trabalho que é essencial. A economia circular, a recuperação dos recicláveis, ela é muito importante, tanto para a garantia de postos de trabalho, mas também para o meio ambiente, porque aumenta o ciclo de vida, né, do material produzido, ao invés de a gente continuar extraindo do petróleo, plástico, derrubando árvores para fazer papel, papelão, extração de bauxita para fazer alumínio, etc., né? É o que a gente vem comentando aqui, é uma janela de oportunidade. Esse momento triste, difícil, pode ser uma janela de oportunidade, cabe a gente aproveitar tudo isso, né? Muito obrigada pela conversa esclarecedora, Elizabeth. Deixa eu chamar de novo o link para quem quiser contribuir com o movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis, está aqui na nossa tela. É o www.nncr.org.br. Você pode fazer uma doação, é só entrar ali no site, que logo na capa já vai aparecer as doações, daí tem pessoa física, pessoa jurídica, e você pode ajudar, então, o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Elizabeth, muito obrigada novamente, um beijo para você, até uma próxima. Obrigada, tchau.